Nota: entre as comunicações seguintes, algumas foram dadas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ou em sua intenção. Outras que nos foram transmitidas por diversos médiuns. Contém conselhos gerais sobre as reuniões, sua formação e os escolhos que podem encontrar. Ditado de Santo Agostinho sobre as sociedades espíritas. Por que não começais vossas sessões por uma invocação geral, uma espécie de prece que dispusesse ao recolhimento? Porque é bom saberdes, sem o recolhimento não teríeis senão comunicações levianas. Os bons espíritos só vão aonde são chamados com fervor e sinceridade. Eis o que não se compreende o bastante. Cabe-vos, pois, dar o exemplo a vós, que se quiserdes, podeis vos tornar uma das colunas do novo edifício. Vemos os vossos trabalhos com prazer e vós ajudamos. Mas há condições de que nos secundeis do vosso lado e que vos mostreis à altura da missão que fostes chamados a cumprir. Formai, pois, um feixe e sereis fortes, e os maus espíritos nada poderão contra vós. Deus ama os simples de espírito, o que não quer dizer os simplórios, mas aqueles que fazem abnegação de si mesmos e que vêm a ele sem orgulho. Podeis vos tornar um foco de luz para a humanidade. Sabeis, pois, distinguir o bom grão do joio. Não semeeis senão o bom grão e guardai-vos de espalhar o joio, porque o joio impedirá o bom grão de brotar, e sereis responsáveis por todo o mal que lhe houver feito. Do mesmo modo, sereis responsáveis pelas más doutrinas que puderes propagar. Lembrai-vos de que um dia o mundo pode ter o olhar sobre vós. Fazei, pois, que nada ofusque a claridade das boas coisas que sairão do vosso seio. É por isso que vos recomendamos orar a Deus para vos assistir. Santo Agostinho, rogado para nos ditar uma fórmula de evocação geral, nos respondeu: sabeis que não há fórmula absoluta. Deus é muito grande para dar mais importância às palavras do que ao pensamento. Ora, não credes que basta pronunciar algumas palavras para afastar os maus espíritos? Guardai-vos, sobretudo, de vos servirdes de uma dessas fórmulas banais que se recita para desencargo de consciência. Sua eficácia está na sinceridade do sentimento que a dita. Está, sobretudo, na unanimidade da intenção, porque nenhum daqueles que não se associarem a ela de coração, dela não poderão se beneficiar, nem fazê-la beneficiar aos outros. Redigi-a, pois, vós mesmos, e submetei-a a mim. Se quiserdes, eu vos ajudarei. Nota: a fórmula seguinte de evocação geral foi redigida com o concurso dos espíritos, que a completaram em vários pontos. Rogamos a Deus Todo-Poderoso nos enviar os bons espíritos para nos assistirem e afastar aqueles que poderiam nos induzir ao erro. Dai-nos a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos que poderiam lançar a desunião entre nós, suscitando a inveja, o orgulho e o ciúme. Se alguns tentam se introduzir aqui, em nome de Deus, nós os abjuraremos para que se retirem. Bons espíritos que presidis aos nossos trabalhos, dignai-vos vir nos instruírem e tornai-nos dóceis aos vossos conselhos.
Fazei com que todo sentimento pessoal se apague em nós diante do pensamento do bem geral. Rogamos notadamente o nosso protetor especial de querer bem nos prestar seu concurso hoje. Ditado de São Luís sobre as sociedades espíritas. Meus amigos, deixai-me dar-vos um conselho, porque caminhais sobre um terreno novo, e se seguirdes a rota que vos indicamos, não vos desviareis. Disseram-vos uma coisa bem verdadeira que queremos vos lembrar, e é que o Espiritismo não é senão uma moral e que não deve sair dos limites da filosofia, nada ou pouco, se quiserdes cair no domínio da curiosidade. Deixai de lado as questões de ciência. A missão dos espíritos não é de resolvê-las, poupando-vos ao trabalho de pesquisa, mas a de procurar tornar-vos melhores, porque será assim que avançareis realmente. Zombaram das mesas girantes, não se zombará jamais da filosofia, da sabedoria e da caridade que brilham nas comunicações sérias. Elas foram o vestíbulo da ciência. Aí, penetrando, deve-se deixar os preconceitos como se deixa a capa. Mas não posso que vos enxotar a fazerdes de vossas reuniões um centro sério. Que em outra parte se façam as demonstrações físicas, que alhures se veja, que alhures se ouça, que entre vós se compreenda e se ame. Que pensais ser aos olhos dos espíritos superiores quando fazeis girar ou se elevar uma mesa? Escolares, os sábios, porventura, passam seu tempo a repassarem o A, B, C da ciência? Ao passo que em vós, vendo procurar as comunicações sérias, sereis considerados como homens sérios à procura da verdade. Tendo perguntado a São Luís se entendia por isso censurar as manifestações físicas, respondeu ele: não poderia censurar as manifestações físicas, uma vez que se ocorrem é com a permissão de Deus e para um fim útil. Dizendo que foram o vestíbulo da ciência, lhes assinalo a verdadeira categoria e lhes constato a utilidade. Não censuro senão aqueles que delas fazem objeto de divertimento e de curiosidade, sem tirar-lhes os ensinamentos que delas são a consequência. Elas são para a filosofia do Espiritismo o que a gramática é para a literatura, a quem chegou a um certo grau de uma ciência. Não perde mais seu tempo a repassar seus elementos. Meus amigos e fiéis crentes, estou sempre feliz em poder vos dirigir no caminho do bem. É uma doce missão que Deus me deu e da qual me orgulho, porque ser útil é sempre uma recompensa. Que o Espírito da caridade vos reúna, tanto a caridade que dá, como a que ama. Mostrai-vos pacientes contra as injúrias dos vossos detratores. Sede firmes no bem e, sobretudo, modestos diante de Deus. Não é senão a humildade que eleva. É a única grandeza que Deus reconhece. Então, somente os bons espíritos virão a vós, do contrário, o do mal se apoderaria da vossa alma. Sede benditos em nome do Criador e vos engrandecereis aos olhos dos homens, ao mesmo tempo que aos de Deus. Ditado de São Vicente de Paulo sobre as sociedades espíritas. A união faz a força,
sede unidos para serdes fortes. O Espiritismo germinou, lançou raízes profundas, vai estender sobre a terra seus ramos benfazejos. É preciso tornar-vos invulneráveis aos lances envenenados da calúnia e da negra falange de espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Para aí chegar que uma indulgência e uma benevolência recíprocas presidam as vossas relações, que vossos defeitos passem desapercebidos, que somente as vossas qualidades sejam sempre notadas, que o facho da santa amizade reúna, ilumine e aqueça os vossos corações, e resistireis aos ataques impotentes do mal como o rochedo inabalável à vaga furiosa. Ditado de Fenelon sobre as sociedades espíritas. Meus amigos, quereis formar uma reunião espírita, e eu vos aprovo, porque os espíritos não podem ver com prazer os médiuns que ficam no isolamento. Deus não lhes deu essa sublime faculdade só para eles, mas para o bem geral. Comunicando-se com outros, têm 1000 ocasiões de se esclarecerem sobre o mérito das comunicações que recebem. Ao passo que sozinhos estão bem mais sobre o império dos espíritos mentirosos, encantados por não terem nenhum controle. Eis aí para vós, se não estáis dominados pelo orgulho, compreendê-lo-eis e aproveitareis. Eis agora para os outros. Vós tendes bem em conta do que deve ser uma reunião espírita? Não, porque no vosso zelo credes o que há de melhor a fazer é reunir o maior número de pessoas a fim de convencê-las. Desiludi-vos quanto menos fordes, mais obtereis. É sobretudo pelo ascendente moral que exercerdes que conduzireis a vós os incrédulos, bem mais do que pelos fenômenos que obtiveres. Se não atraís senão pelos fenômenos, virão vos ver por curiosidade e encontrareis curiosos que não vos acreditarão e que rirão de vós. Se não se encontram entre vós, senão pessoas dignas de estima, talvez não crerão em vós imediatamente, mas se vos respeitarão, e o respeito inspira sempre a confiança. Estais convencidos de que o Espiritismo deve trazer uma reforma moral? Que a vossa reunião seja, pois, a primeira a dar o exemplo das virtudes cristãs, porque nestes tempos de egoísmo e nas sociedades espíritas que a verdadeira caridade deve encontrar um refúgio. Tal deve ser, meus amigos, uma reunião de verdadeiros espíritas. De uma outra vez dar-vos-ei outros conselhos. Perguntastes se a multiplicidade de grupos em uma mesma localidade não poderia engendrar rivalidades desagradáveis para a doutrina. A isso responderei que aqueles que estão imbuídos dos verdadeiros princípios desta doutrina veem irmãos em todos os espíritas e não rivais. Aqueles que vissem outras reuniões com olhos de ciúme provariam que há entre eles ideia preconcebida de ciúme. Provariam que há entre eles ideia preconcebida de interesse ou de amor próprio, e que não estão guiados pelo amor da verdade. Asseguro-vos que se essas pessoas estivessem entre vós, aí semeariam logo a perturbação e a desunião. O verdadeiro Espiritismo tem por divisa benevolência e caridade.
exclui toda outra rivalidade que não seja a do bem que se possa fazer. Todos os grupos que se inscreveram sobre a sua bandeira poderão se estender a mão como bons vizinhos que não são menos amigos, embora não habitem a mesma casa. Os que pretendem ter os melhores espíritos por guia devem prová-lo, mostrando os melhores sentimentos. Que haja, pois, entre eles luta, mas luta de grandeza da alma, de abnegação, de bondade e de humildade. Aquele que lançasse a pedra em outro, provaria só por isso que é solicitado pelos maus espíritos. A natureza dos sentimentos que dois homens manifestem a respeito um do outro é a pedra de toque que faz conhecer a natureza dos espíritos que os assistem. Nota: conhecemos um senhor que foi aceito para o emprego de confiança em uma importante casa porque era espírito sincero e se acreditou encontrar uma garantia de moralidade em suas crenças. Ditado de São Luís sobre as sociedades espíritas. O silêncio e o recolhimento são as condições essenciais para todas as comunicações sérias. Jamais obtereis isso daqueles que não fossem atraídos para as vossas reuniões, senão pela curiosidade. Convidai, pois, os curiosos para irem se divertir em outro lugar, porque sua distração seria uma causa de perturbação. Não deveis tolerar nenhuma conversação quando os espíritos são perguntados. Tendes, às vezes, comunicações que requerem réplicas sérias da vossa parte e respostas não menos sérias da parte dos espíritos evocados, que experimentam, crede ou bem, desprazer com o cochicho contínuo de certos assistentes. Daí nada de completo nem de verdadeiramente sério. O médium que escreve experimenta ele também as distrações muito nocivas ao seu ministério. Ditado de Jorge, um espírito familiar, sobre as sociedades espíritas. Falarei-vos da necessidade nas vossas sessões de observar a maior regularidade, quer dizer, de evitar toda confusão, toda divergência nas ideias. A divergência favorece a substituição dos bons espíritos pelos maus, e quase sempre são estes que se apoderam das perguntas propostas. De outra parte, em uma reunião composta de elementos diversos e desconhecidos uns dos outros, como evitar ideias contraditórias à distração e mais ainda uma vaga e zombeteira indiferença? Esse meio quiser encontrá-lo eficaz e certo. Talvez esteja nas concentrações dos fluidos espargidos ao redor dos médiuns. Só eles, mas sobretudo os que são queridos, retêm os bons espíritos na assembleia. Mas a sua influência mal basta para dissipar a turba de espíritos travessos. O trabalho do exame das comunicações é excelente. Não se poderiam mais aprofundar as perguntas e, sobretudo, as respostas. O erro é fácil, mesmo para os espíritos animados das melhores intenções. A lentidão da escrita, durante a qual o espírito se afasta do assunto que esgota tão cedo como concebeu, a mobilidade e a indiferença por certas formas convencionadas, todas essas razões e muitas outras vos dão o dever de não dardes senão uma confiança limitada e sempre subordinada ao exame.
mesmo quando se trate das comunicações mais autênticas. Ditado de Massillon sobre as sociedades espíritas. Com qual objetivo a maior parte do tempo pedis comunicações aos espíritos? Para ter belo trecho a mostrar aos vossos conhecidos como amostras do nosso talento, preciosamente as conservais em vossos álbuns, mas em vosso coração não há lugar para elas. Credes que estejamos bem lisonjeados em virmos posar em vossas assembleias, como em um concurso, rivalizar em eloquência para que possais dizer que a sessão foi bem interessante? Que vos resta quando haveis encontrado uma comunicação admirável? Credes que viemos procurar o vosso aplauso? Desenganai-vos, não gostamos de vos divertir mais de um modo do que de outro. De vossa parte, ainda aí está a curiosidade que dissimulais em vão. Nosso objetivo é o de vos tornar melhores. Ora, quando vemos que nossas palavras não produzem frutos e que tudo se reduz do vosso lado a uma estéril aprovação, vamos procurar almas mais dóceis. Deixamos então virem em nosso lugar os espíritos que mais não pedem do que falarem e para isso não faltam. Admirais que os deixemos tomar o nosso nome? Que vos importa, uma vez que isso não é nem mais nem menos para vós? Mas sabeis bem que não o permitiríamos diante daqueles pelos quais nos interessamos realmente. Quer dizer, daqueles com os quais não perdemos o nosso tempo? Estes são nossos preferidos e nós os preservamos da mentira. Não inculpeis, pois, senão a vós, se estáis frequentemente enganados. Para nós, o homem sério não é aquele que se abstém de rir, mas aquele cujo coração é tocado por nossas palavras, que as medita e as aproveita. Ditado de São Vicente de Paulo sobre as sociedades espíritas. O espiritismo deveria ser uma salvaguarda contra o espírito de discórdia e de dissensão. Mas esse espírito tem em todos os tempos derramado elementos de discórdia sobre os humanos, porque tem inveja da felicidade que proporcionam a paz e a união. Espíritas, ele poderá, pois, penetrar em vossa assembleia, e não duvideis disso. Procurará aí semear a desafeição, mas será impotente contra aqueles que a verdadeira caridade anima. Tende-vos, pois, em guarda, e velai sem cessar a porta do vosso coração, e também a de vossas reuniões, para aí não deixar penetrar o inimigo. Se os vossos esforços são impotentes contra o de fora, dependerá sempre de vos interditar-lhe o acesso à vossa alma. Se as dissensões se erguem entre vós, não podem ser suscitadas senão por maus espíritos. Que aqueles, pois, que tenham no mais alto grau o sentimento dos deveres que lhes impõe a urbanidade, do mesmo modo que o espiritismo verdadeiro se mostrem os mais impacientes, os mais dignos e os mais convenientes, os bons espíritos, algumas vezes, podem permitir essas lutas para fornecer aos bons como aos maus sentimentos ocasião de se revelarem a fim de separar o bom grão do joio, e estarão sempre do lado onde haja mais humildade e verdadeira caridade.
Ditado de Erasto sobre as sociedades espíritas. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que procuram se impor aos homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de fasciná-los e tê-los sob sua dominação. São geralmente espíritos famintos de poder que déspotas públicos ou privados, quando em vida, querem ter ainda vítimas para tiranizarem depois da morte. Em geral, desconfiai das comunicações que tenham um caráter de misticismo e de estranheza ou que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Há sempre, então, um objetivo legítimo de suspeição. Por outro lado, crede que quando uma verdade deva ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios que possuam médiuns sérios, e não a tal ou tal com a exclusão de todos os outros. Ninguém é médium perfeito se está obsidiado, e a obsessão manifesta quando um espírito não é apto senão para receber comunicações de um espírito especial, tão alto que este procura se colocar ele mesmo. Em consequência, todo médium, todo grupo que se crê privilegiados por comunicações que só eles podem receber e que, de outra parte, estão submetidos a práticas que tocam a superstição, estão, indubitavelmente, sob a influência de uma das obsessões mais bem caracterizadas, sobretudo quando o espírito dominador se enfeita em um nome que todos os espíritos encarnados devemos honrar e respeitar e não deixar comprometer a cada passo. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil repelir o absurdo e o erro. O médium pode estar fascinado, um grupo iludido, mas o controle severo dos outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos chefes de grupos, as comunicações dos principais médiuns que recebem um selo de lógica e de autenticidade de nossos melhores espíritos, farão rapidamente justiça a esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos enganadores ou maus. Nota: um dos caracteres distintivos desses espíritos que querem se impor e fazerem aceitar ideias bizarras e sistemáticas é o de pretenderem, mesmo sozinhos, na sua opinião, ter razão contra todo mundo. Sua tática é a de evitar a discussão, e quando se veem combatidos vitoriosamente pelas armas irresistíveis da lógica, se recusam desdenhosamente a responder e prescrevem aos seus médiuns o afastamento dos centros onde suas ideias não são acolhidas. Esse isolamento é o que há de mais fatal para os médiuns, porque sofrem, sem contraposição, o jugo desses espíritos obsessores que os conduzem como cegos e os guiam frequentemente para caminhos perniciosos. Ditado de Erasto sobre as sociedades espíritas. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados. Estão também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos que, sob o falso semblante de amor e de caridade, semeiam a desunião
e retardam a obra emancipadora da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos que fazem seus médiuns aceitarem e para melhor fascinar aqueles que querem iludir, para darem mais peso às suas teorias, se enfeitam sem escrúpulos com nomes que os homens não pronunciam senão com respeito, os de santos justamente venerados, de Jesus, de Maria e mesmo de Deus. São eles que semeiam os fermentos do antagonismo entre os grupos, que os impelem a se isolarem uns dos outros e a se verem com prevenção. Só isso bastaria para os desmascarar, porque assim agindo, eles mesmos dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos, pois, são os homens que se deixam prender numa armadilha tão grosseira. Mas há outros meios para reconhecê-los. Os espíritos da ordem a qual dizem pertencer devem ser não somente muito bons, mas, por outro lado, eminentemente lógicos e racionais. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que deles restará. Convinde, pois, comigo que todas as vezes que um espírito indique como remédio para os males da humanidade ou como meio para atingir a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, ou quando formule um sistema contraditado pelas mais vulgares noções da ciência, esse não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, crede bem que, se a verdade não é sempre apreciada pelos indivíduos, ou é pelo bom senso das massas, e está aí ainda um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco, procurando aquele que encontre mais eco e simpatia. Seria ilógico, com efeito, admitir que uma doutrina que visse diminuir o número dos seus partidários fosse mais verdadeira do que aquela que vê os seus aumentarem. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confina em um círculo estreito e restrito. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda a parte a luz esteja ao lado das trevas. Nota: a melhor garantia de que um princípio seja a expressão da verdade está enquanto ele é ensinado e revelado por diferentes espíritos, por médiuns e estranhos uns aos outros, e em diferentes lugares, e quando, além disso, é confirmado pela razão e sancionado pela adesão de maior número. Só a verdade pode dar raízes a uma doutrina. Um sistema errôneo pode recrutar alguns adeptos, mas, como lhe falta a primeira condição de vitalidade, não tem senão uma existência efêmera. Por isso, não há com que se inquietar. Ele se mata pelos seus próprios erros e tombará inevitavelmente diante da arma poderosa da lógica.